Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito e hoje o tema é a crise institucional iniciada pelo próprio STF através de inquéritos civis, inquéritos administrativos de ofício, tentando, no caso, restringir a liberdade de imprensa. Para tanto, temos aqui o jurista Fábio Hunter, ele que é professor de Direito Constitucional de cursinhos preparatórios na nossa cidade. Logo, logo, vamos tratar dessa temática tão importante. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito e hoje o tema é liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que infelizmente nós percebemos que através de inquéritos de ofício o STF está cometendo esse tipo de arbitrariedade. O professor Fábio Hunter, professor de Direito Constitucional de cursinhos preparatórios, está aqui para nos ajudar. Professor Fábio, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Obrigado, agradeço, a satisfação estar aqui pela primeira vez, debatendo esse tema tão peculiar, no Estado Democrático de Direito, o qual nós vivemos. Uma situação que nem deveria existir, vamos logo adiantar. Essa situação em que o próprio órgão julgador, ele instaura um inquérito e ele mesmo vai julgar aquilo que ele está investigando no Estado Democrático de Direito, não é muito salutar, não é visto com bons olhos, principalmente para a sociedade. Então é um tema muito bom, muito dinâmico e que com certeza vai dar uma discussão muito boa. Muito bem. Quando a gente fala, professor Fábio, de questão de liberdade de imprensa, muitos já remetem a regimes ditatoriais, e isso é um tema que toca a todos, sociedade civil, a imprensa e, por que não dizer, todos nós juristas e operadores de direito. Desde já agradeço, em nome do pessoal de casa, a sua disponibilidade. E vamos já entrar na temática, mas como sempre, como é de costume, no primeiro bloco a gente deixa para conhecer o entrevistado. O senhor é uma referência aqui em Mossoró, na nossa cidade, na questão de cursinhos preparatórios. Já passou diversas turmas em diversas questão de concursos, níveis de concurso, e vamos conhecer um pouquinho de Fábio Hunter. Professor Fábio, a sua formação foi aqui em Mossoró mesmo? Foi, eu sou graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sou pós-graduado em Direitos Humanos também pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Toda a minha formação era parte da UERN, e a partir daí eu galguei já algumas funções, alguns cargos aqui na cidade através da minha formação. Pós-faculdade eu passei na primeira turma do MP Residente, trabalhei com o Dr. Armando Lúcio lá na 5ª Promotoria de Justiça Criminal. Trabalhei também com o Dr. Ítalo Moreira Martins, dois promotores aqui da cidade altamente reconhecidos, mas também já fui professor da UFESA, professor substituto da Universidade Federal Rural do Semiárido, fui professor na Universidade de Potiguar, e hoje eu me dedico mais à parte de preparação para concursos públicos, Também sou advogado, mas não militante, Apesar de ter uma inscrição nos quadros da ordem, mas não milito, por sempre ter uma atividade extra. Então, eu sempre trago algo comigo assim, se eu não posso me dedicar àquilo, então eu não faço. Então, ou eu me dedico e tenho um zelo total, então eu não faço. Então, para não deixar o cliente na mão, para não prejudicar em alguma situação, eu resolvi por opção não advogar. Mas a seara jurídica sempre esteve presente na minha vida, até porque os concursos que eu passei, muitos deles também são da área jurídica. Certo? Como o próprio processo seletivo para o UFES, MP Residente, entre outros aí que estou a fazer. Muito bem. Professor Fábio, sobre a questão de cursinhos, o que levou o senhor a enveredar por essa carreira ou essa seara, essa questão de preparar os nossos jovens para concursos públicos? Eu sempre digo que a pessoa deve aproveitar as oportunidades, certo? Então, quando foi em 2013, o Facebook estava no auge, eu resolvi criar uma página, denominei de Concurseiro Mossoroense, e para reunir pessoas que realmente gostavam de concurso. Diferente dos outros grupos de Facebook à época, e que tinha venda de material, tinha venda de coisas que não eram relacionadas a concurso, desde o início o nosso grupo ele tinha uma regra clara, aqui só concurso. E foi pegando.
50 pessoas entraram no grupo, 100 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, chegou ao pique de 19.000 e poucas pessoas na época que o Facebook estava no auge. Quando foi em 2015, né, eu fiz uma parceria com um cursinho privado aqui da cidade, né, um cursinho de uma determinada escola, e aí eu abri as turmas nesse cursinho através da minha rede social, né, do Concurseiro Moçoroense. E aí daí foi só crescendo. Como eu sempre fui concurseiro, né, desde antes da faculdade, eu já tive 11 aprovações em concursos públicos, então eu sempre estive no meio, sempre estive agregado a esse meio de concurso público. Pô, por que não passar um pouco dessa experiência? Não só das aprovações, mas também das reprovações. Eu tive muitas reprovações. Então, por que não passar para aquela pessoa que está iniciando a sua preparação no ramo dos concursos públicos um pouco de experiência? Por quê? Porque as pessoas, quando começam a estudar para o concurso público, elas estão um pouco que perdidas. Não sabem onde procurar um edital, não sabem aonde achar uma lei, não sabem onde procurar uma atualização, não sabem os bizus que ele tem que olhar dentro da lei. Se você olhar todos os incisos do artigo 5º, por exemplo, não cai todos os incisos, do artigo 5º dentro de uma prova. Então, a gente consegue bisurar, consegue mostrar ao aluno aonde é que estão os pontos principais. Né? E a cidade tinha uma relativa carência nesse setor, né? de uma pessoa que estivesse à frente, né? E uma equipe, além da pessoa, claro, mas uma equipe também por trás. Né? Ninguém faz nada só. Então, a partir disso aí foi que eu desenvolvi a questão do cursinho preparatório para os concursos públicos. Professor Fábio, a gente percebe cada dia mais as bancas, o alto nível de exigência, seja nas disciplinas, até mesmo, professor Fábio, em nível médio, vejo um nível muito alto. Hoje, professor Fábio, é possível a pessoa trabalhar e estudar, ou ele tem que reservar um tempo e ser um concurseiro profissional? É a pergunta que sempre me fazem, né? E eu digo que sim, é possível, desde que você tenha foco, desde que você tenha uma meta. Eu não gosto muito que as pessoas estão vendendo pela internet, dizer assim, você tem que estudar 6 horas por dia. Mas você não tem 6 horas por dia para estudar. Eu não tenho 6 horas por dia. Então como é que eu vou vender alguma coisa que eu digo, você que está em casa, que quer já para concurso público, você tem que estudar 8 horas por dia. Mas você trabalha. Você tem filho, você tem filha, você é casado, tem uma mãe, tem um pai, você tem uma vida também. Como é que você vai fazer isso? Né? E aí a gente trabalha com a otimização do tempo. Então, se você trabalha manhã e tarde, tire 2 horas à noite para estudar, 2 horas e meia, até onde puder. Final de semana, no lugar de você sair todo final de semana, saia final de semana sim, final de semana não. E mesmo ao sair, tem aquela consciência de que amanhã eu tenho que estudar, então eu não vou chegar 3, 4 horas em casa, eu vou chegar um pouquinho antes. E é possível. Quando a pessoa pesquisa, por exemplo, sobre concursos, nós percebemos que os primeiros lugares de alguns concursos considerados top do Brasil, como auditor fiscal, são pessoas que também trabalhavam, são pessoas que tinham uma rotina, mas eles conseguiram sistematizar o estudo. Agora, é claro, se você que está me assistindo agora em casa, você pode, entre aspas, só estudar, é um privilegiado. Mas se você pode só estudar, manhã, tarde e noite, não precisa também estudar 14, 15 horas por dia, não. Vá no seu limite. Se você consegue só estudar, é um privilegiado. Com certeza, você tem um diferencial dos seus outros concorrentes. Mas não esqueça, nunca esqueça. Aquele cidadão que vai passar em primeiro lugar é o que está com mais dificuldade. Aquela pessoa que está desempregada. É aquela pessoa que às vezes tem um emprego, mas ganha um salário mínimo, mas não bate as suas contas, que a esposa está grávida. Então ele tem uma situação que o motiva a estudar. E aí ele chega depois de um dia estressante, vai, assiste um curso online, assiste um curso presencial, resolve questões, ele consegue sistematizar. Então, se você conseguir sistematizar o seu estudo, né, e ter uma constância, porque eu digo que existe o concurseiro por escala. Tem aquele cidadão que estuda um dia e folga 3. Isso aí realmente é complicado. E a gente vê isso diuturnamente. Aí eu vou começar a estudar, aí vai. Começa faltando um cursinho. É reiterado as pessoas que pagam o cursinho e não vão. Lá no cursinho da gente, tem um cidadão que pagou 2 vezes o cursinho. Na segunda vez eu disse, peraí, você vem ao cursinho preparatório, ou você... Não, professor, dessa vez eu venho 1 semana. Quer dizer, é uma pessoa que eu eu acredito que não era nada de saúde, porque eu conhecia ele particularmente, mas era uma pessoa que não tinha um foco. Então, eu sempre digo, por exemplo, concurso do INSS 2016, mais de 1 milhão de inscritos. Esses 1 milhão de inscritos,
Eles têm o sonho de entrar no INSS? Tem. Todos têm o sonho de entrar no INSS. Agora, quantos vão potencializar a meta para entrar no INSS? Poucos. Então, perceba, de 1 milhão, eu tenho talvez aí 10 mil que estejam realmente no foco. Porque você ter um sonho é uma coisa. Esse sonho eu vou chamar de objetivo. Para que você atinja o objetivo, você tem que ter metas. Então, você tem uma meta de estudo diário, uma meta de questões, uma meta disso, uma meta daquilo. A reunião das metas, você chega ao objetivo que é o seu sonho. Então, muita gente quer cortar etapas. Na vida é assim, né? Nós queremos cortar etapas. Então, no lugar de eu galgar a escada, eu quero logo pegar um elevador. Só que no concurso público não existe elevador. Existe, fraudando. Aí é preso, tudo, não compensa, com certeza. Professor Fábio, o que a gente percebe das pessoas que têm passado realmente compromisso com o seu objetivo, como o senhor falou, eles estudam, inclusive, antes do edital abrir, se preparam antes. Eu percebo esse grande segredo, esse toque que nem todo mundo tem. Estudar mesmo antes do edital abrir. Sim, com certeza. Olha, se tem uma verdade, né, que vai ser dita nesse momento sobre o concurso, é que você que está me assistindo em casa, você tem que estudar antes do edital sair. Se você estudar apenas quando o edital sair, eu tenho uma triste notícia para você. Você está provavelmente naqueles 80% que não irão passar no concurso público, certo? Vamos pegar os cargos mais concorridos. Juiz federal, 19 matérias. Tem condição de você estudar 19 matérias pós um edital aberto? Não tem. Vamos pegar um delegado que caiu menos matéria, delegado do Espírito Santo, que o edital está aberto, 8 matérias. É uma exceção, normalmente delegados são 12, 13 matérias. Tem condição de você pegar direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, a jurisprudência do STF, a jurisprudência do STJ, a divergência jurisprudencial. Tem como você reunir tudo isso em 2 meses? Não tem. Então, o grande segredo para você que nos assiste, telespectadores, é que estude antes do edital sair. Se você for estudar apenas quando o edital sair, você vai estar naqueles 80% a 85% que não vão conseguir. Porque vão correr, vão estudar até 3, 4 da manhã, não vão ter rendimento, porque já passou o dia de trabalho. Eu sempre me pergunto por que o concurseiro não estuda com antecedência quando tem. Vou dar exemplo, Polícia Militar do Ceará. Polícia Militar do Ceará, o concurso está para sair, né? Provavelmente nós temos 6, 7 meses até o edital sair, o provável edital. Por que não começar a estudar agora? Não, aí as pessoas ficam, eu quero edital, e esquece a preparação. Então é fundamental estudar antes do edital sair. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Fábio Hunter, ele que é professor de Direito Constitucional, já está na carreira de concursos, de preparação para concursos aqui na cidade, um referencial nesse contexto. Vamos já introduzir a temática, professor Fábio, não saia daí. Estamos aqui conhecendo o professor Fábio, mas no próximo bloco vamos entrar na temática sobre a crise institucional através de inquéritos de ofício aberto pelo STF. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito e hoje a temática é a crise institucional iniciada pelo próprio STF ao dar início a inquéritos de ofício. Alguns falam até da questão da restrição à liberdade de imprensa ou mesmo censura. Estamos aqui com o professor Fábio Hunter. No primeiro bloco conhecemos um pouquinho o trabalho dele no meio dos concurseiros, no meio do ramo de concursos, ele que é professor de cursinho aqui na nossa cidade, na cidade de Mossoró. Professor Fábio, primeiro bloco é essa injeção de ânimo, esse despertamento a quem quer concurso público, mas agora vamos adentrar na temática, uma temática delicada, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal e liberdades individuais. Mas de início, tem muita pessoa de casa que não é da área. Professor Fábio, o que é o Supremo Tribunal Federal? Quais as atribuições desse órgão, dessa instituição tão importante? Pronto. O Supremo Tribunal Federal, né, a nossa Corte Maior de Justiça, né, formada por 11 ministros, né, e aí bem interessante que a própria denominação, né, ministros. Então, quando o cidadão ele alça, né, ao STF, ele leva essa alcunha de ministro, né? O Supremo Tribunal Federal, para você que está em casa, que nos assiste, é ele que vai dizer basicamente o que é e o que não é constitucional. Então, aquela última palavra,
é de dizer o que é constitucional, o que não é constitucional é do STF, né? Como nós temos outras cortes, nós temos a Suprema Corte Americana, a Suprema Corte de outros países. Aqui no Brasil nós temos os ministros do STF dando a palavra final na interpretação da Constituição, né? Às vezes ampliando conceitos, né? Às vezes restringindo conceitos e às vezes indo um pouco além, talvez, das suas próprias atribuições, né? E aí, como é que a pessoa chega ao posto de ministro, né? Pode ser através do 5º constitucional, né? Pessoas com notória experiência jurídica, né? Pode ser advindos da própria magistratura de carreira, né? Só que sempre, e aí começa talvez uma pequena crítica sobre isso, não é a forma, não é do 5º, mas sim quem é que dá a palavra final para que uma pessoa se torne ministro, que, querendo ou não, é o presidente da República. Então, nós pegamos um chefe, por exemplo, do Poder Executivo, que está nomeando, que está dizendo quem é o ministro que vai para o Poder Judiciário, né? Então, talvez essa seja uma crítica aí que se faça a esse sistema, né? Tem muitos deputados hoje que já falam abertamente em querer mudar essa forma, né, do próprio STF ter uma autonomia de nomear seus próprios ministros, ao invés de ser uma decisão, às vezes que até, vamos por assim dizer, política, né, de colocar ministros sendo pelo chefe do Poder Executivo. Então, basicamente, o STF ele vai fazer a interpretação da Constituição. Liberdades, né? Por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo, se poderia, se não poderia, aborto de feto anencéfalo, se poderia, se não poderia, inviolabilidade da nossa casa, quais são os limites que a polícia pode entrar em nossa casa. Então, tudo isso, como é matéria constitucional, o STF tem a competência. Muito bem. Feitas essas considerações, professor Fábio, vamos adentrar realmente aos fatos. No mês de abril, o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, já tinha alertado sobre que a possibilidade de abrir inquéritos e investigações sobre fake news contra membros no caso do Supremo, individualmente ou a própria instituição. Designou-se no dia 15 de abril Alexandre de Moraes para investigar ou abrir inquérito sobre uma reportagem da revista eletrônica Cruzoé, que teria dito, ou relatado, na verdade, sobre fatos ou provas da Lava Jato. Nesse contexto, o pessoal de casa poder entender, isso está amplamente divulgado nas redes sociais, mas de grosso modo, um dos delatores da Lava Jato teria indicado, dito, que onde se encontra dizendo amigo do meu pai seria o presidente Dias Toffoli. Feita essa contextualização, o próprio Alexandre de Moraes, de ofício, mandou o professor Fábio, no caso, tirar do ar e chamar a atenção para que se defendam o site antagonista que patrocina a revista Cruzoé. Envolve muitas situações, professor. Envolve N situações, inclusive relata até censura. Eu acho que a parte da censura a gente pode deixar um pouquinho mais para frente. Mas, nesse contexto, professor, eu queria que o senhor logo já nos definisse. Um ministro, ele pode abrir inquéritos, seja o ministro do STF, do STJ, um juiz, professor Fábio, você que é professor de Direito Constitucional, ele pode ordenar, decretar ou determinar a abertura de investigações? Bom, a nossa regra vai dizer que não, certo? Mas no Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo a parte jurídica a cada segundo, né? Cada segundo que passa, nós percebemos uma novidade jurídica, como foi essa decisão do Supremo. A técnica vai nos dizer que quem julga não pode investigar, certo? Então, essa é a noção mais básica que nós temos. Se eu sou juiz e vou investigar e vou julgar você, como é que eu vou investigar, né? Para isso, nós temos os órgãos próprios. Vamos pegar o exemplo aqui de Mossoró, nós temos o Ministério Público. O Ministério Público, aí já se discutiu até, não sei se o amigo se recorda, que a discussão se o Ministério Público poderia ou não investigar.
E aí eu concordo que o Ministério Público pode investigar. Ele, como titular da ação penal, como dono, vamos por assim dizer, ele é titular dono da ação penal, ele pode investigar junto com a Polícia Civil. Mas não é bonito, não é tecnicamente correto o juiz investigar. Porque ele vai, querendo ou não, ele vai se envolver com o que será colhido na investigação. Né? Já imaginou, eu, juiz, estou investigando você, descubro diversas situações, né? E falando até mal de mim, por exemplo, vamos pegar essa fato, você fez uma crítica em rede social, falando mal da minha pessoa, e eu começo a investigar, eu mesmo, juiz, e eu vou lhe dar a sentença. Não é tecnicamente correto. Por quê? Porque nós temos os atores já bem delineados, quem investiga, quem julga. Quando eu tenho uma confusão desses papéis, é complicado. Na decisão do Dias Toffoli, ele cita o regimento interno do Supremo, dizendo que autorizaria, claro, sempre quem vai tomar um tipo de decisão dessa, vai se basear em alguma coisa, é porque ele tem que motivar o ato dele. Mas a própria Procuradoria, né, na época, né, já, de ofício, já mandou arquivar o inquérito. Por quê? Porque o que é o inquérito? Né? O inquérito ele é utilizado para colher elementos informativos, né, para fazer a convicção do titular da ação penal, que pode ou não deflagrar aí uma denúncia. Professor, peraí, vamos falar abertamente, como seria isso na prática, para que todos entendam. Vamos pegar um caso criminal. Né? Uma pessoa é assassinada, o DHPP ele abre o inquérito policial, a Delegacia de Homicídios, ele abre o inquérito, esse inquérito colhe todas as informações, houve testemunhas e tudo, vai até o promotor entendendo que realmente conseguiu identificar quem é a pessoa, quem é a autoria, produz uma peça chamada denúncia e envia para o juiz. Aí, a partir daí, o juiz começa a atuar, ele vai pegar todo aquele... Até então, ele não tinha contato com esses elementos, a não ser em caso da prisão preventiva, mas são outras discussões. Mas ele não tinha, não participou daquele conjunto probatório todo. E aí ele vai analisar à luz do direito se realmente aquela pessoa é não acusada. Já imaginou se eu pulasse essas fases? Se o juiz dissesse, não, investigue porque eu acho que foi fulano. E esse fulano, ele vai julgar. Então, foi essa situação que gerou todo esse caos jurídico com a decisão do ministro Alexandre de Moraes junto com o ministro Dias Toffoli. Professor, a situação delicadíssima, porque o Brasil já passou por situações, regimes de exceções, né? Nós temos uma história, infelizmente, não apenas o Brasil, mas toda a América Latina, mas mesmo nesses momentos mais sombrios do Brasil, nós tivemos um judiciário com a relativa independência, que colhia provas, que analisava provas do Ministério Público e poderia julgar. E fala-se que a pior ditadura seria a ditadura do judiciário, porque o cidadão não tem para onde recorrer. O que o senhor acha desse tipo de declaração, da questão da ditadura, uma possível ditadura do judiciário? Isso aí é muito complicado, né? Não só para quem é jurista, mas para que todo mundo, toda a sociedade que nos assiste, é altamente complicado eu falar em ditadura judiciária. Porque, perceba, de 64 a 85 nós vemos o regime militar, a ditadura militar vai depender da visão de cada um, mas os militares no poder, né? E disso aí nós tivemos as nossas liberdades fundamentais suprimidas, liberdade principalmente de expressão. Quando veio a Constituição de 88, está lá no caput do artigo 5º, liberdade. Essa liberdade, ela me dá o quê? De pensamento. Então, a partir do momento que eu não puder pensar, e que se eu pensar, eu vou ficar com medo, porque o Poder Judiciário pode a qualquer momento bater a minha porta de forma arbitrária, pulando instituições como o próprio Ministério Público Federal, é complicado para a gente, certo? Todo mundo tem medo da ditadura instaurada pelos militares, né? É comum, é patente isso aí. Mas uma ditadura feita por um Poder Judiciário talvez se equivala até mesmo à ditadura militar, porque você não teria a liberdade. E aí a gente chega a um limite. O que é a liberdade e o que é o excesso? O Poder Judiciário ele estava acostumado a punir o excesso. Só que com essa decisão eles começaram a punir a liberdade. O excesso é plausível. Mas o que é o excesso? No lugar de eu criticar, vamos pegar uma cidade fictícia que a malha viária esteja toda esburacada, certo? E aí eu vou fazer uma crítica em rede social. Por que eu tenho que atacar
vamos supor que seja um prefeito. Por que eu tenho que atacar o pai do prefeito, a esposa do prefeito, a opção sexual do prefeito, a família do prefeito? Não, isso aí é o excesso. Eu tenho que falar da administração. A Prefeitura Municipal da cidade X não está fazendo a sua parte. Isso não pode ser punido. Isso não pode ser punido. Agora, quando eu cruzo esse muro, essa linha tênue, que eu começo a falar da família, da parte pessoal do prefeito, aí sim, cabe o Poder Judiciário chegar e dizer, não, peraí, está errado. Mas mediante também o quê? Provocação. Só que, o que acontece? O que aconteceu no caso lá? A revista publicou, como você propriamente disse o texto, e o ministro acreditou que fosse um fake news. Só que aí o grande problema está aí. Não era fake news. O documento existe. Então, provavelmente aí, isso foi uma censura. Muito bem. Professor Fábio, vamos já tocar mais uma vez, reforçar essa questão da liberdade de expressão. Então não saia daí, voltamos já, estamos aqui com o Fábio Hunter, falando sobre a crise institucional iniciada pelo próprio STF ao iniciar inquéritos de ofício. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Hoje o tema é a crise institucional iniciada pelo próprio STF ao iniciar inquéritos de ofício. Estamos aqui com o professor Fábio Hunter, ele que é professor de Direito Constitucional em cursinhos preparatórios aqui na cidade de Mossoró. Professor Fábio, falamos um pouquinho sobre o STF, atribuições, prerrogativas, comentamos um pouquinho a decisão do Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli. Eu quero que o senhor foque agora, nesse terceiro bloco, sobre as liberdades individuais. A importância, a relevância da liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Pronto, isso é um tema aí que nós teremos uns 10 programas à frente para falar, né? Eu começo, não sei se os telespectadores tiveram a curiosidade, mas se não, bota no Google CF/88, que é a nossa Constituição Federal de 88, e ao entrar, busque logo o artigo 5º, né? A Constituição é dividida por artigos, então busque o artigo 5º. E vamos ter lá no caput do artigo 5º, que é o enunciado do artigo 5º, né? As nossas liberdades, certo? Então, nós temos direitos, na verdade nós vamos ter os direitos lá dentro do artigo 5º, nós temos o direito à vida, à igualdade, à liberdade, certo? Tudo que nós temos hoje, certo? E é bom que o telespectador em casa ele entenda essa dinâmica. Tudo que nós temos hoje foi conseguido por muita luta, por diversas vezes, por sangue, por tortura, por tudo de ruim que já aconteceu. Às vezes, só abrindo aqui o parênteses, eu escuto as pessoas falando mal da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu disse, você sabe qual foi o contexto que a declaração foi criada? Não, mas está errado. Não, mas você sabe o contexto? Não. Só um homem matou 20 milhões de pessoas. Esse homem era o Adolf Hitler. Será que eu não deveria ter um mecanismo internacional de proteção dos direitos humanos para evitar que isso se repita? Então, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, perceba que nossa Constituição é de 88. O regime militar, a ditadura militar, terminou em 85. Então, o que aconteceu? Após a ditadura militar, nós precisaríamos de uma nova ótica constitucional para evitar justamente o que ocorreu durante esse período. Perseguições, censura, tortura, mortes e mortes de ambos os lados. Não apenas para os civis, mas também para os militares. Há uma corrente de estudo que uma parte dos militares também não concordavam com o regime e sofreram perseguições, sofreram também as pechas da ditadura. Mas tirando isso aí, quando veio a Constituição de 88, nós ganhamos um leque gigantesco de direitos. O direito à liberdade, e vamos focar aqui na liberdade de imprensa, é fundamental. Por quê? Porque é a imprensa que vai nos trazer as informações. Agora devemos acender um alerta. Saber o que é tendencioso e o que não é tendencioso. Então, isso aí já é uma análise mais aprofundada. Mas a liberdade de imprensa, ela deve ser mantida em todos os aspectos. O nosso grande problema é que o Poder Judiciário, talvez, ele não estivesse preparado com as redes sociais. Professor, rede social e informação, sim. A rapidez, a dinamicidade das informações. Hoje, um ministro está dando uma decisão e você está acompanhando ao vivo.
e você está no Twitter dele, que não é vedado, um ministro tem um Twitter, tem um Facebook, isso não existe essa vedação, né? E você pode ir lá e criticá-lo. E você pode ir lá e dizer que está errado. Hoje seu deputado está votando no plenário, seu vereador, e seu deputado estadual, seu senador, e você está acompanhando. E você está olhando para ele e dizendo, está certo, está errado, não vote assim porque é contra o interesse da sociedade. Essa liberdade que nós temos de informação, nós demoramos muito a ter. E nós não podemos regredir. Agora, é uma linha tênue. O que é liberdade de informação, né? O que é liberdade de imprensa e o que são as chamadas fake news, que são notícias falsas, notícias produzidas com um teor político, com um teor ideológico, assim sucessivamente. Então, entrando um pouquinho ao que o STF fez, o ministro Dias Toffoli identificou como uma provável fake news, né, a questão da revista Cruzoé, quando citava o seu nome, né, e determinou, né, ele estava fora do Brasil, determinou ao ministro Alexandre de Moraes que tomasse as providências. Colocou ele como relator desse caso. E aí o ministro, a primeira coisa que fez, suspenda imediatamente a edição online. Veja, eu estava numa liberdade de imprensa, numa liberdade de pensamento, porque a revista é assinada por alguém, então se tem algo errado aí, que se apura a responsabilidade da pessoa que escreveu, o redator da matéria, certo? E aí o ministro pensou que fosse fake news, porque infelizmente no Brasil hoje estamos vivendo um fake news grande, né? Sites considerados de informação são feitos justamente só para produzir fake news de religião, certo? Fake news político, fake news de matérias policiais, fake news de tudo. E aí o ministro acreditou que fosse um fake news, pelo menos queremos acreditar que ele acreditou que fosse um fake news, que não seria ele o amigo do meu pai ou algo do tipo, até o próprio título é meio confuso, e aí determinou o ministro Alexandre de Moraes que fizesse isso. O ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse retirado do ar, certo? Eu entendo que essa retirada do ar de uma matéria, se ela fosse, aí vamos dividir para o amigo entender em casa. Se fosse fake news, a decisão do ministro está corretíssima. No Estado Democrático de Direito, nós não podemos compactuar com a mentira, com a inverdade, com as notícias tendenciosas. Mas o grande problema é, o documento que a revista publicou é verdadeiro. Existe essa citação dizendo que é o ministro Dias Toffoli envolvido na operação, seria um envolvimento na suposta Operação Lava Jato. Então o documento é real. Se o documento é real, a reportagem é real, não é fake news. E não pode o Poder Judiciário determinar aqui uma notícia verdadeira, apesar de que pode ser contestada, é óbvio, contratória para defesa ao ministro sobre as suas falas, mas eu não posso, Estado Democrático de Direito, simplesmente uma notícia verdadeira, eu dizer, não, retire porque está falando de mim. Amanhã eu posso escrever qualquer notícia sobre ministro, fazer uma crítica, e o ministro determinar que seja tirado do ar. Então, o que ficou, essa crise que você bem anunciou, é porque o que foi determinado para ser retirado foi uma notícia verdadeira. O documento existe. Aí alguns juristas dizem, não, mas estava sob segredo de justiça. Bom, aí vamos apurar a responsabilidade de quem vazou. Mas a revista fez o seu papel jornalístico, divulgou, sendo verdade. E aí é o que está o grande problema. Muito bem. Professor, vamos tentar ampliar um pouquinho, saindo um pouquinho da seara da imprensa e voltando para a liberdade individual, direito de expressão. Até que ponto o popular, na sua rede social, ele pode comentar determinados acontecimentos? O senhor tem redes sociais, o senhor tem seguidores, pessoas que acompanham o senhor. Até que ponto o senhor pode comentar uma decisão, um posicionamento de uma autoridade dessa, sem ser possível um oficial de justiça bater na sua porta? Bom, é uma linha tênue que eu sempre repasso aos meus alunos, sempre quando eu sou convidado a falar sobre isso, eu oriento da seguinte forma: você pode falar praticamente tudo, né? A Constituição lhe assegura a liberdade de pensamento e veda o anonimato. Então, às vezes as pessoas criam um perfil numa rede social e não coloca foto e coloca um nome que não é seu, ou então bota uma letra, alguma coisa e começa a falar mal. Isso aí o Estado Democrático de Direito não permite. O Poder Judiciário determina que seja retirado. Agora, você pode falar de tudo. Tudo, desde que você não vá ferir o direito do terceiro. Como eu dei o exemplo,
você pega, você tem uma decisão do ministro que você é contra, né? E aí o que acontece? Você pode questionar isso aí? Pode, mas desde que você não vá atacar a pessoa do ministro, né? Desde que você não faça ataques pessoais. Fica mais fácil a gente perceber, uma decisão judicial talvez não fique bem claro o exemplo, mas nós pegarmos, por exemplo, o Mossoró. Vamos pegar a nossa localidade. Eu estou insatisfeito com algum serviço prestado pela Prefeitura Municipal de Mossoró. Eu estou insatisfeito com algum serviço prestado pelo governo do estado. Vamos falar da saúde, pronto. Estou insatisfeito com os serviços prestados pelo Hospital Regional Tarcísio Maia, que não recebe a quantidade de recursos suficiente. Posso ir à fanpage, ao Instagram do governo do estado e fazer uma crítica? Posso. O próprio STF permite. O próprio STF permite que eu faça até paródias. Olha que interessante, o STF tem uma decisão que eu permito paródia. Eu pego uma música conhecida e faço uma ironia. O STF permite isso. Agora, vamos pegar o exemplo do governo do estado. Eu não posso ir e falar da vida pessoal da nossa governadora. Que eu concordando ou não, a minha crítica não tem nada a ver com isso. Eu estou criticando um serviço público que está sendo ineficiente, está sendo ineficaz. Então, a nossa liberdade de expressão, a liberdade de expressão do popular, ele termina a partir do momento que ele começa a ferir direitos de terceiro. Você opinar, você criticar, é salutar. Nosso grande problema é que nós vivemos a era do ataque pessoal. Já há relatos dos próprios ministros do STF de pessoas indo até a residência de filhos deles fazer crítica. Poxa, a decisão é do pai, o que o filho tem a ver com isso? Hackeando e-mails de filho, hackeando e-mails de esposa, indo até a frente do apartamento, e até a frente do apartamento do ministro protestar, eu fico até calado. Mas querer se envolver na vida pessoal é que é complicado. Professor Fábio, essa situação que eu vou comentar já faz algum tempo, foi ano passado. Mas um advogado, num voo, interpelou um dos ministros do Supremo e disse: ministro, eu tenho vergonha do nosso Supremo, do nosso STF. E gerou uma celeuma, inclusive ao ponto de ele ser preso, ele ser conduzido à delegacia após o voo. Já faz algum tempo, está um pouco fora do contexto, mas eu queria que o senhor comentasse essa situação. Um popular pode interpelar o ministro, ele alegou que feriu a honra subjetiva da instituição. O que o senhor acha, o senhor como professor de Direito Constitucional? É uma linha tênue, volto a dizer. Sempre por quê? Porque nós temos aí uma certa colisão, né? Você tinha no voo, se eu não me engano, foi o presidente, foi do STF, se eu não me engano, nesse caso, foi um presidente do STF. Quando você ataca a instituição por um todo, você pode criticar? Pode, mas você deve saber como criticar. E é isso que muitas vezes a população não sabe, ou as pessoas não fazem da forma correta. A crítica não é errado. Agora, quando eu estou, por exemplo, ele está num voo comercial, né, e eu chego e começo a falar mal da instituição, certo? Eu não estou falando mal, por exemplo, da pessoa dele, que era o exemplo, mas eu estou falando da instituição por um todo. Perceba que ele representa a instituição, certo? Quando ele proferiu essas palavras, o ministro ali entendeu que estava ferindo não a ele próprio, mas toda a instituição, que querendo ou não é só o STF, é o STF e todo o resto. É o STJ, o TRT, o TRE, estaria ferindo todo o ordenamento jurídico com essas palavras, né? E aí nós sabemos que quem tem a autoridade nesse momento vai conduzir o cidadão até a delegacia, né? Eu entendo que o advogado ele utilizou da liberdade dele de expressão, né? Se foi excesso, se não foi, aí é casuístico, né? Talvez eu entenda que não foi. Por quê? Porque, como eu disse, o STF ele não estava preparado ainda para que a população também opinasse. Para que qualquer cidadão desse país, qualquer cidadão pode ir a uma rede social de um ministro e fazer a sua crítica. O problema é qual é o teor dessa crítica, né? Se o advogado tivesse chegado a esse ministro, olha, eu não concordo, eu acredito que vocês deveriam fazer diferente, porque não é assim, trouxesse um elemento jurídico, com certeza não teria essa repercussão. Mas ao chegar e dizer que sente vergonha, veja, ele é um operador do direito também. Nós somos operadores do direito. Nós sabemos quais são os caminhos que podemos ter, certo? Qual foi o elemento jurídico que ele utilizou ali naquela expressão? Ao meu ver, nenhum. Ele usou uma expressão que qualquer um do povo poderia utilizar.
Ele perdeu, pelo menos na minha visão, uma ótima oportunidade de chegar, ministro, olha, eu acredito que não deveria ser assim, que deveria ser assim, um pequeno embate jurídico. Mas ele resolveu ir para o popular. E aí o ministro entendeu que estaria ferindo a instituição e aí tomou as providências que ele, naquele momento, achou que fossem cabíveis. Bem, estamos conversando com o professor Fábio Hunter sobre a questão da crise institucional iniciada pelo próprio STF, que esperamos seja muito bem contornado. No próximo bloco vamos falar sobre a repercussão, professor Fábio, e terminar a tão importante temática. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, quarto e último bloco da nossa conversa com o professor Fábio Hunter. Ele que é professor de Direito Constitucional em cursinhos preparatórios aqui na nossa cidade. Conversamos aqui sobre a crise institucional iniciada pelo próprio STF, que de ofício iniciou inquéritos que fala-se até de censurar meios ou veículos de comunicação. Professor Fábio, vamos já tentar fechar a temática aqui com a sua ajuda. A repercussão, professor Fábio. 3 dias depois, 4 dias depois, se não me engano, o próprio ministro Alexandre de Moraes revogou as suas decisões anteriores, no caso a censura, tomou a liberdade de rever o seu posicionamento. Na sua motivação, ele teria dito, demonstrou-se que eram verídicas, que realmente existia provas para motivar ou fundamentar aquela, no caso, reportagem. Eu pergunto, professor, essa crise foi contornada, gerou algum tipo de sequela? No caso, o posicionamento do Ministério Público, do STF, é possível evitar esse tipo de situação? Mais uma vez, a imagem do STF ela é arranhada pelo próprio STF, né? Quando nós temos uma imagem que é arranhada por terceiros, né, é diferente quando a própria instituição arranha. Quando o ministro tomou essa decisão, que afetou uma revista, mas afetou a imprensa por um todo, aí os sites começaram a investigar a vida dos ministros, né? Começaram a perceber que há denúncias que o próprio ministro Alexandre de Moraes plagiou parte da obra de direito constitucional. Começou a perceber que o presidente ministro Dias Toffoli não é aprovado em concurso público. Então, algumas feridas que alguns ministros têm começaram a ser expostas nas redes sociais, certo? E, principalmente, a notícia era verídica. Então, a notícia era verídica, não caberia outra adesão. Eu posso dizer que a adesão do ministro Alexandre de Moraes foi acertada? Não, ela foi acertadíssima. Ele não tinha uma outra posição para tomar, a não ser revogar a decisão dele. Por quê? Porque a notícia é verdadeira. Se ele mantivesse a censura, se ele mantivesse a proibição, realmente estaria instaurada a censura. E isso arranhou a imagem do STF. É tanto que na sessão seguinte, nem o ministro falou nada, como se não tivesse ocorrido nada. Então, qual é a estratégia do Supremo? Deixa isso parado. Deixa as redes sociais falando, deixa a mídia falando, mas nós, como Poder Judiciário, não vamos falar nada para ver se o povo esquece, né? Até que outra vez isso vai ocorrer. Infelizmente não é para ocorrer, certo? Notícia verídica não é para ser censurada, mas se já aconteceu uma vez, nada impede, infelizmente, que ocorra de novo. A própria procuradora, a doutora Raquel Dodge, né, falou que arquiva esse inquérito, isso não pode ocorrer, certo? Quando ela que deveria ter sido oficiada para começar a investigar os fake news, que tem muitos, né? Não vamos também só tecer algumas críticas ao Supremo, mas também a questão do fake news existe muito post dizendo, ministro disse isso, ministro disse aquilo, totalmente inverídico, e a população acreditando, porque é o meio que se passa. Mas essa adesão da revista Cruzoé, eu acho que ele demorou até demais a revogar, porque é uma reportagem que tem embasamento, que tem documentos colhidos em sede de Polícia Federal, delegado de Polícia Federal, certo? Que está também com o Ministério Público Federal. Então, arranhou a imagem? Arranhou e muito a imagem do Supremo. Mas, né, como eles preferem não tocar na ferida, vão esperar a poeira baixar. Não sei se o amigo recorda,
uns 5 anos atrás, tivemos embates entre ministros, né? 5, 6 anos atrás, o ministro Gilmar Mendes, com outros ministros. Como é que a crise foi contornada? Não falando sobre a crise, né? Como é que eu acabo com a crise? Não falando sobre ela. Então é isso que o STF está fazendo, não fala sobre a crise, mas, repito, né, a decisão dele foi revogada tardiamente, deveria ter sido revogada imediatamente ao se constatar que eram verídicas as informações. Professor, essa celeuma, infelizmente, já está aí, já aconteceu, e deu combustível para que no Legislativo impulsionasse o que chama CPI da Lava Toga. Estão sendo colhidas assinaturas. O senhor acha que é relevante, é interessante mexer nessa situação, nessa instituição? O senhor acha que esse tipo de investigação, partindo do Legislativo, vai, no caso, comprometer ainda mais o Judiciário? Olha, assim como qualquer pessoa pode passar por uma investigação, eu entendo que um agente público ou um agente político, na verdade os ministros são agentes políticos, eles também não estão imunes, né? Existem muitas denúncias, realmente, de ministro A, ministro B, ministro C, que tem patrimônios totalmente incompatíveis, mesmo recebendo 33 mil por mês, mas patrimônios que são altamente incompatíveis com a sua renda, mesmo recebendo um aporte financeiro tão grande, a título de remuneração, de vencimento. Eu acredito que uma CPI, né, ela não tem muitos poderes, certo? A CPI, ela não julga, ela não pode determinar a interceptação. Então, assim, a CPI ela é meio que limitada, mas ela é interessante, por quê? Porque ela consegue, mesmo não tendo muitos poderes, mas investigar até o limite das suas possibilidades. Então, ela pode chamar ministros e tal, certo? Uma CPI do Poder Judiciário, eu entendo que hoje ela seria muito mais midiática. Esse é o meu posicionamento. Por quê? Porque, ao final, a CPI conclui X. O que é que ela pode fazer? Nada. Na verdade, toda CPI é midiática, certo? Sempre digo isso nas minhas aulas. Pode observar o que a CPI pode fazer, o que ela tem de poder. Quase nada. Ouvir testemunhos, ouvir pessoas, convocar ministros e só. Ela descobriu um crime, manda para o Ministério Público. Então, assim, é muito mais que midiático. Agora, alguns deputados já falam em mudar a forma de acessão das pessoas ao Supremo. Aí tudo bem, é uma discussão plausível, né? Mandado do ministro Supremo com tempo determinado, você entrou o ministro, passa 10 anos, aí é uma discussão salutar. Mas, por exemplo, nós tivemos CPIs conhecidíssimas, CPI da Petrobras, deu o quê? Tecnicamente, nada. Porque se ela apurar um crime, remete ao Ministério Público para que instaure a investigação. CPI da Lava Jato, CPI do Pinheirinho, CPI do trabalho escravo. O que deu a CPI do trabalho escravo do Brasil? Nada. Serve para a autopromoção dos deputados. Não vamos esquecer que na crise sempre terá aquela pessoa que quer se promover. Sempre tem aquela pessoa que vai trazer a salvação do mundo. Sempre é assim. Está pegando fogo, sempre alguém vai aparecer com um balde cheio de água e que vai querer apagar o fogo todo. Sempre é assim. Nossos políticos, né? Raposas conhecidas, chegou a hora da lava toga, porque temos que investigar o Poder Judiciário. O CNJ já fez isso. Quando a Helena Calmon foi corregedora, começou a abrir a caixa preta do Poder Judiciário. Quando bateu no Poder Judiciário de São Paulo, o maior Poder Judiciário do Brasil, deixou. Não pode. E aí foi feito medidas administrativas e abafou-se e nem fez mais. Mas nós revelou-se caso do CNJ, por exemplo, juiz recebendo R$400 mil por mês. E não é por fora, é de indenização, da verba, disso aqui, 400 mil conto por mês. Quando foi para São Paulo, que é o maior Tribunal de Justiça do Brasil, não, deixa quieto. Aí editou sua resolução que o próprio tribunal tem que abrir as contas e parou as investigações por aí. Mas ela passou por diversos tribunais de justiça e encontrou irregularidades. Isso seria uma lava-toga, por exemplo, feita pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Mas aí quando começou realmente a descobrir, abrir a caixa de Pandora, não, deixe quieto. CPI seria praticamente a mesma coisa, pelo menos no meu entendimento. Muito bem, conversamos aqui com o professor Fábio Hunter, ele que é professor de cursinho preparatório aqui na nossa cidade. Professor Fábio, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado, acredito que foi muito salutar, informação de qualidade. A gente tem essa preocupação, professor Fábio, de trazer temas bons
temas que estão na mídia, acessíveis, mas também pessoas respectivas, com potencial, com qualidade. E o senhor, de maneira muito brilhante, chegou aqui e nos forneceu as informações, esclarecendo a questão da importância de preservar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa contra toda e qualquer arbitrariedade, inclusive do Poder Judiciário. Professor Fábio, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, meu muito obrigado, e fica aberto às considerações finais. Se quiser divulgar algum trabalho seu, algum projeto para esse ano, fique à vontade. Eu agradeço o convite, estou totalmente à disposição do que precisar, certo? Seja esse tema, seja qualquer outro tema. Nós juristas, temos a obrigação de informar a população, certo? Vivemos num país em que a educação ela não é uma diretriz governamental. Vivemos em um país em que eu bipolarizo entre esquerda e direita, cada um querendo dizer que é o dono do céu. Então, cabe a nós, juristas, exatamente a elucidar isso para o povo, para a população. Trazer elementos técnicos de uma forma mais simples para que a população entenda, certo? Então, fico lisonjeado com o convite, certo? Estou à disposição para outros e deixo aqui uma palavra final, né? Em que na democracia eu posso pedir a ditadura. Na ditadura eu não posso pedir a democracia. Então, por mais que a democracia esteja arranhada, esteja ruim, lute pela democracia, porque é através dela que você vai ter as liberdades, certo? Então, fica o meu agradecimento. Com relação ao nosso cursinho preparatório para concurso, né, nós estamos aí inovando com turma para a OAB, certo? Para o exame de ordem aqui em Mossoró e diversas outras turmas. Quem quiser acompanhar, é só seguir o nosso Instagram, @concurseiro-mossoroense, né, que nós temos lá de informações diárias sobre isso. E dividimos, né? Dividimos. Lá no cursinho, no Instagram do cursinho, só matéria de concurso. No meu Instagram pessoal, aí a gente fala de tudo, fala de política, fala de tudo, fala de poder judiciário, mas temos que saber dividir. Utilizando a nossa liberdade de pensamento, nós dividimos as coisas. O que é trabalho e o que é a pessoa física, né, falando sobre diversas temáticas. Então, estamos totalmente à disposição, que prezar, é só chamar, só fazer o convite. Bem, professor Fábio, reitero aqui os meus agradecimentos e o pessoal de casa, acredito que todos nós fomos enriquecidos com o posicionamento, no caso, o conhecimento, com a explanação de maneira objetiva que o professor Fábio Hunter aqui expôs sobre a crise institucional iniciada pelo próprio STF. Que episódio terrível, professor, pelo qual nós passamos. Felizmente a história vai nos mostrar isso com o tempo, né? Vai estar nos livros de direito constitucional, talvez não do ministro Alexandre de Moraes, né? O livro dele provavelmente nós não teremos isso aí, mas nos outros livros, com certeza, o professor Flávio Martins, que tem uma excelente obra de direito constitucional, com certeza esse episódio fatídico, esse episódio feio vai estar lá, certo? Com certeza a Suprema Corte americana vai estar falando sobre isso. E todas as outras cortes, porque no Estado Democrático de Direito a censura imperou, porque um ministro achou que era um fake news, mas era uma verdade. Na verdade ele não achou, minha opinião, ele sabia que era verdade, apenas utilizando do poder que tem, resolveu tomar a medida que tomou e gerou essa repercussão. E só gerou devido às redes sociais. Porque hoje qualquer decisão que um ente político tome, ele tem que primeiro perceber qual é a repercussão que vai ter. E essa repercussão que tem gera críticas, gera todo esse imbróglio que foi essa adesão do ministro. Muito bem, então você de casa, continue com a programação da TVAD Mossoró, os eventos, os cultos, e sempre aos sábados, com reprise segunda-feira, estamos aqui com o Dinâmica do Direito, com informação de qualidade. Então, Deus abençoe a todos e até o próximo momento, mais outro Dinâmica do Direito. Deus abençoe a todos.